O segredo da verdadeira felicidade é tornar-se santo, ressaltou o pontífice ao falar da alegria nutrida por Francisco ao longo de sua vida. Bento XVI recordou a história do pobre de Assis, contando sua conversão e chamado a reconstruir a igreja. O Papa lembrou que, nesta época, a igreja passava por várias provas e Francisco, em conformidade e comunhão com o Papa, trouxe uma renovação espiritual e atualizou o chamado à santidade. Na vida dos santos não existe contraste entre carisma profético e carisma de governo, destacou o Papa. E se qualquer tensão acontece, eles sabem esperar com paciência os tempos do Espírito Santo. Bento XVI enfatizou também que São Francisco continua fascinando pessoas de todas as idades e credos religiosos e recordou que o seu dom missionário levou um testemunho de fé e mansidão às terras do Islã, estabelecendo um diálogo frutuoso até os dias de hoje. Ao final da catequese, o Papa recordou emocionado as vítimas do Holocausto, destacando os 65 anos do fechamento do campo de extermínio nazista Auschwitz, e afirmou que a humanidade não pode permitir que tragédias como esta voltem a acontecer. Aí, quem tem acompanhado as catequeses do Papa na quarta-feira e que a Canção Nova transmite, aí 1h da tarde na quarta-feira, o Papa tem meditado, estudado a Igreja na Idade Média, com os grandes personagens daqui. Agora, falando aí de São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão, que foram gigantes na reforma da Igreja. Reforma em que sentido? A igreja vivia uma época difícil, de turbulência, até de decadência moral por parte até do clero. Então, Deus suscita esses gigantes como São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão, que enfrentaram inclusive as heresias da época. Não é? E o Papa tem enfocado aí, trazido para nós aí a lembrança de tudo isso. Muito bem, eu quero... antes de voltar aqui à conversa com o Padre Paulo, convidar um amigo aqui, o Sérgio Carlos, chega aqui, Sérgio, que é membro do Conselho da Renovação Carismática Católica, certo, Sérgio? Sim. O Sérgio está aqui comigo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, professor. Porque a Renovação Carismática Católica está fazendo um evento muito importante em Vitória, no final de fevereiro, para políticos católicos. Então, o Marco quer aqui fazer um convite às pessoas que querem participar. Exatamente. Nós gostaríamos de convidar todos os políticos católicos, né, especialmente os ligados à espiritualidade da renovação carismática, a estarem presentes no dia 27 e 28 de fevereiro, em Vitória do Espírito Santo. Vai ser no Hotel Senac, né, que fica na Ilha do Boi, que é um hotel muito bom, e nós conseguimos a cessão desse espaço para estar sediando esse evento, onde a gente pretende exatamente lançar luzes da doutrina social da Igreja Católica sobre as questões mais prementes que nos afligem e que, eventualmente, a gente possa colaborar com a construção desses projetos que os candidatos normalmente fazem, né, e que deve estar norteando no sentido de alinhar aquilo que a gente entende como coerente para... Ô Sérgio, este evento eu considero da maior importância. Tanto é que vocês me convidaram para ir lá. Eu estarei, se Deus quiser, no domingo, dia 28, fazendo uma palestra sobre moral e ética para o católico político, que eu considero isso da maior importância. Por isso que eu fiz esse esforço de ir. Porque nós estamos conversando aqui sobre, por exemplo, esse Plano Nacional de Recursos Humanos do governo, que entristeceu a igreja. Os bispos ficaram tristes, nós todos, né? Verdade. Porque querem aprovar coisas que são contra a moral católica. Verdade. Então eu vejo que exatamente esse tipo de trabalho, os políticos cristãos, é que temos que preparar, certo? Verdade. Nós estamos aqui em São Paulo, né? O Conselho Nacional da Renovação está aqui em São Paulo por conta do Encontro Nacional de Formadores, que vai ser aqui em Lorena, já está começando hoje, né? E tive a oportunidade de estar conversando com Dom Alberto Taveira, né? Que agora é lá do arcebispo do Pará, né? De Belém do Pará. Isso. E ele estava realmente colocando para a gente
a atitude desconcertante por parte do governo de lançar esse Programa Nacional de Direitos Humanos e que vem no final, no apagar das luzes de um ano, e toca numa cesta única em assuntos tão controversos, né? Aparentemente não dá nem para entender qual é o real objetivo do governo federal, que nesse aspecto parece que desconhece a vontade popular, uma vez que a grande maioria da população brasileira é contra o aborto, não é uma opinião apenas dos católicos, né? Todos os cristãos são contra os abortos, segundo o movimento pró-vida, até mesmo, né, os espíritas são contra o aborto, ou seja, a maioria esmagadora da população brasileira. Tem pesquisa da Folha de São Paulo mostrando que 70% do povo católico não é maior, rejeita a descriminalização do aborto. Exatamente. Mas, Sérgio, olha, muito obrigado pela sua presença aqui. Estaremos lá, se Deus quiser. Obrigado, senhor, por aceitar o nosso convite. E que isso seja um estímulo, sabe, para que os católicos que têm vocação à política entrem na política para defender aquilo que é cristão, aquilo que é a lei de Deus na própria política. Quem quiser participar desse evento, o que precisa fazer? Para quem ligar? Para quem telefonar? Na verdade, a inscrição será feita através do Escritório Estadual da Renovação Carismática no Espírito Santo. O telefone está naquele panfleto que eu não me lembro de cabeça. 027. Pode falar, padre. 3223 5619. Então, 027. Pode repetir, padre. 3223 5619. Eu ainda vou, até o final do programa, ainda vou repetir esse telefone para quem quiser ainda participar desse evento, que é um evento da Renovação Carismática Católica do Brasil para políticos católicos. Sérgio, muito obrigado. Vai com Deus. Deus abençoe esse evento todo. Ok? Pode deixar ali com a menina. Juliana já está aí no nosso computador. Boa noite, Juliana. Boa noite, professor Felipe. Boa noite, Padre Paulo. Sua bênção. Boa noite você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. É uma alegria poder estar ao vivo com você. Mande sua pergunta. Estamos aqui à sua disposição. O nosso e-mail é escoladafé@cançãonova.com. E você também pode fazer a sua participação pelo Twitter. É twitter.com/Escola da Fé. Aguardo a sua pergunta. Ok, Juliana, muito obrigado. Participe aí, na medida do possível, a gente vai trazendo as perguntas para o Padre Paulo. Bem, eu não vou continuar com as notícias, porque senão eu vou tirar muito tempo do Padre Paulo aqui, na conversa que nós queremos ter, como eu já falei, sobre esse documento da igreja chamado Libertatis Nuntius, que é um documento que foi publicado há 25 anos atrás pelo Papa João Paulo II. É um documento da Sagrada Congregação da Fé do Vaticano, cujo prefeito na época era o atual Papa, era o cardeal Ratzinger, e publicou o documento com o aval do Papa João Paulo II. E agora, o Papa Bento XVI pediu que esse documento seja reestudado. Quando ele esteve com os bispos do Sul, a Regional Sul, parece que 3 e 4, que é Rio Grande do Sul e Santa Catarina, se não me engano, o Papa pediu, eu vou ler aqui exatamente o que o Papa disse. Ele disse assim, falando para os bispos, né? Neste sentido, amados irmãos, vale a pena lembrar que em agosto passado completou 25 anos a instrução Libertatis Nuntius da Congregação da Doutrina da Fé sobre alguns aspectos da teologia da libertação, nela sublinhando o perigo que comportava a assunção acrítica feita por alguns teólogos de teses e metodologias provenientes do marxismo. As suas sequelas mais ou menos visíveis, feitas de rebelião, divisão, dissenso, ofensa, anarquia, fazem-se sentir ainda, criando nas vossas comunidades diocesanas grande sofrimento e grave perda de forças vivas.